Qual é o caminho para a verdadeira liberdade em vendas? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NRCast. E aí, Regiano? Tudo bem, Duda? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Qual é o caminho para a verdadeira liberdade? Será que a gente deixa até o final? Isso a gente já pode contar agora? Não, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre uma possibilidade, ou melhor, Os caminhos são vários. Nós vamos falar sobre algo que é fundamental para você conquistar a verdadeira liberdade. Hoje a gente entende que sem isso é praticamente impossível. E no momento atual, né, na vida, no ritmo alucinado das pessoas hoje, é fundamental, é básico, é sine qua non, é condição básica para. Você tem que se atentar a isso, não tenha dúvida. Hoje, então, queremos falar sobre inteligência emocional. Ai, um assunto que eu adoro. Nossa, esse dá pano pra manga, hein? Esse dá muito assunto. Mas vamos começar. O que é inteligência emocional? Porque hoje a gente sabe de muita coisa, e inteligência e emoção e não sei o que, a gente se perde. O que é? Tem gente que fala de gestão das emoções, né? Fala assim, inteligência emocional é você gerenciar, administrar suas emoções e tal. Na prática é praticamente impossível você dominar as emoções, gerenciar as emoções na prática. Por quê? Porque quando você recebe um estímulo muito forte, independente do que você é mais ou menos assim, pense comigo, você tem lá um colete, né? Um colete que vai te proteger de alguma ação, por exemplo, de um tiro, alguma coisa nesse sentido. O colete vai te proteger, de certa forma, né, em uma região, mas dependendo do tamanho da bala ou do estímulo, né, que você vai receber, aquilo vai, em algum momento, vai te prejudicar, vai te ultrapassar. As emoções é mais ou menos isso, né? Por mais que você desenvolva um escudo, por mais que você seja uma pessoa inteligente emocionalmente, você trabalhe essa competência, dependendo da força do estímulo que você recebe, você vai se abalar. Então, inteligência emocional, na minha visão, não é simplesmente você dominar as suas emoções ou algo nesse sentido. É basicamente você saber ou conseguir acessar as suas emoções no momento que você quiser e na intensidade que você quiser. Um exemplo. Uma das emoções básicas é a raiva, né, Duda? A raiva. Então, vamos imaginar que você está assistindo agora aqui o nosso podcast e você está com raiva porque você perdeu uma venda importante. Ou um cliente que você tinha há muito tempo decidiu ir para a concorrência. Você está com raiva. Essa raiva, ela é um sentimento, essa raiva é uma emoção que ela pode corroer você, pode te desestabilizar, pode te bloquear, certo? Ou ela pode servir de estímulo. Ela pode servir de combustível, de gasolina, para você conquistar novos clientes. Beleza? Então, a maneira como você vai acessar essa raiva, na intensidade e no momento que você quer acessar, são as pessoas inteligentes emocionalmente. São as pessoas que não se deixam controlar pelas emoções, mas ela tem livre acesso a elas a hora que ela quiser e na intensidade que ela quiser. E isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, isso não é uma coisa que a gente tem 100%. Com nós mesmo acontece, um dia você está estressado, mas ao mesmo tempo que você está assim, você não se deixa abalar por isso e nem desconta nos outros. É simples, mas não é fácil, né? Falando aqui parece muito simples. É muito fácil. Então isso aqui não me abala mais. Deixa de ficar triste e começa a ficar feliz. Nós temos um aluno lá no TSV, no Trilho do Sucesso em Vendas, nosso programa de vendas, que dentro da mentoria ele falou certo dia lá que hoje, depois de alguns anos desenvolvendo essa competência da inteligência emocional, hoje ele se sente um cara muito mais preparado emocionalmente. Tanto para enfrentar os seus clientes, enfrentar os desafios do dia a dia, os problemas do dia a dia, da família, da sociedade, certo? Quanto até para conseguir trazer mais resultados. E é bem isso mesmo, sabe? Então, é uma competência, a inteligência emocional, você vai desenvolvendo ela aos poucos, sabendo que você nunca vai ter o controle total disso. Você vai ficando uma pessoa cada vez mais inteligente emocionalmente, que é diferente do equilíbrio, que são outras coisas, né? Que as pessoas confundem equilíbrio emocional com inteligência emocional. Então, inteligência emocional é isso, é a capacidade de você acessar suas emoções no tempo que você quiser e na intensidade que você quiser. Equilíbrio emocional é você ter a capacidade de resiliência,
O que é isso? A resiliência é você voltar rapidamente ao teu eixo de força. Quando você tem um obstáculo, um problema, um estímulo, é você... Sim, você é afetado por aquilo, mas quanto tempo você demora para você voltar ao seu eixo de força, você voltar ao estágio original que você precisa estar de equilíbrio, certo? Vamos para a prática. Você tem aí, você perde uma venda e você fica nervoso, fica bravo, fica triste com aquilo. Tem gente que fica remoendo aquela emoção. Fica remoendo aquela emoção por muito tempo. Tem gente que fica uma semana, às vezes, lá e cada pouco voltando naquela emoção, relembrando daquilo, e aquilo vai realmente machucando ela por dentro e vai prejudicando ela. Tem gente que não, tem gente que sofreu o estímulo, perdeu um cliente, perdeu uma venda, ela fica brava, ela fica triste, ela sente aquilo, ela sente o baque, mas alguns minutos depois ela já simplesmente muda, já está de volta para o seu eixo de força e vai embora, vai para a próxima, sabe? Então essa é a diferença entre uma coisa e outra. E a gente percebe muito essa diferença, que nem numa criança. Uma criança, quando ela está ali, ela não entende o que ela está sentindo, ela está com fome e ela não consegue falar que está com fome, ela quer dormir e ela não consegue saber que ela quer dormir. E ela reage de outras maneiras. E a gente vê esses comportamentos, Duda, em muitos adultos, né? Muitos adultos que não têm essa inteligência emocional reagindo exatamente, até tem algumas pessoas que parecem que são bipolar. Nunca foram diagnosticadas com bipolaridade, mas parece convivendo com elas, né? Porque ela muda... Muito alto e baixo. Muito altos e baixos, muda totalmente as suas emoções, o seu comportamento em poucos minutos. Daqui a pouco ela está legal, passou alguns minutos já não está bem e assim por diante. E aí a gente vai vendo nela o reflexo do comportamento de uma criança, que a criança é assim por natureza, porque ela ainda não sabe, ela não sabe o que são as emoções, ela está aprendendo a lidar com tudo isso, com esse novo universo, e aí ela reage dessa forma, ela está com sono, mas ela não diz que está com sono, ela não sabe exatamente que se ela for dormir naquele momento, aquele nervosismo, aquela raiva, aquele estresse que está causado vai aliviar. Ela não, ela reage de outra maneira, ela briga, ela chora, ela pula no chão, ela se debate, e tem adultos que parece ser assim, né? Tem adultos que, infelizmente, reagem dessa forma. E esse sentimento, olha só, se eu tenho aqui um pensamento que gera uma emoção, gera um sentimento, e esse sentimento, essa emoção que vai gerar meu comportamento. E o meu comportamento gera os meus resultados. Percebe como tudo isso está interligado? Né? Porque tu tá numa fase, passa por tudo, vai para a próxima, às vezes tudo ao mesmo tempo. É difícil gerenciar, melhorar tudo isso, não é uma tarefa fácil. E ainda mais, pegue tudo isso, joga no liquidificador e coloque no nosso mundo moderno, o ritmo de vida família, alucinado. Trabalho, compromisso, é tudo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tendo que tomar decisões importantes, né? E muitas vezes as decisões não saem da maneira que a gente gostaria, e tudo isso aí vai criando dentro de você uma verdadeira bomba emocional, né? Uma bomba emocional que um momento vai explodir. Muitas vezes o estresse, muito cortisol sendo produzido, muito problema tendo que enfrentar no dia a dia. Ontem mesmo eu conversei com um profissional, né, um expert que a gente cuida aqui na agência, é um cara bem famoso aí das redes sociais que nós aqui da agência cuidamos do trabalho dele online. E quando eu entrei na reunião, a primeira coisa que ele falou, nossa, quanto pepino, hoje eu tô maluco. Ou seja, esse estresse causado para você resolver problemas, né? Problema aqui, problema lá, não sei o que, vai gerando cortisol, chega um momento que as tuas emoções estão a ponto de explodir. É uma bomba relógio. Qualquer faísca, qualquer faísquinha, pum, explode, vai encandecer, né? Parece um combustível, gasolina. E aí, enchendo um pouquinho o copo e uma hora transborda. E aí de quem está perto, né? Aí de quem estiver perto. É difícil controlar. E como é que as pessoas assim podem melhorar essa parte da inteligência emocional? A inteligência emocional, de maneira geral, você vai perceber que ela é importantíssima para você. Como pessoa, autoconhecimento, evolução, excelência, tudo isso é muito importante. Para você ir para o próximo nível, para você aprender a vender, para você conquistar a tua liberdade, você precisa desenvolver a inteligência emocional. E também o ambiente. Por quê? Porque você não cresce sozinho. Você vai sozinho até um ponto. Você vai começar a bater no teto. Você vai precisar ter pessoas próximas a você. Vai chegar um momento que você vai construir a tua família.
a tua família, o teu seio familiar, né, que é importante. Vai ter momentos que você vai conviver com outras pessoas na sociedade, e se você não tiver inteligência emocional para isso, o que a gente percebe hoje? Não é só nos negócios. A gente percebe hoje que tem muita gente que não consegue, por exemplo, ter relacionamento com a vizinhança. Não consegue. Por quê? Porque ela não tem inteligência emocional suficiente para isso. Ela não desenvolve, está sempre estressada, ela não se dá bem porque ela acha que o vizinho está sempre, né, os outros nunca prestam, ninguém presta. Sempre na desconfiança, qualquer coisa que as pessoas fazem não é legal. E aí aquilo vai realmente desenvolvendo aí alguns comportamentos que acabam prejudicando ela mesma na sociedade, ela mesma na vizinhança. Ela não consegue, ela acaba se isolando, ela acaba vivendo dentro de uma bolha. E essa bolha, quando ela parar para analisar, não faz bem para ninguém. No caso ela, né? Não faz bem para ela, porque ali na frente talvez até ela possa até desenvolver alguns problemas mais sérios por conta de todo esse comportamento e acaba vivendo meio que isolado. E dentro de uma empresa, do negócio, é a mesma coisa. A mesma coisa, nós temos pessoas que vão vivendo e vão criando a própria bolha. Vão vivendo dentro de uma bolha. Elas vão se isolando, vão tendo alguns comportamentos que ninguém mais consegue se aproximar. E aí, ali na frente, você vai perceber que ou essa pessoa, ela propriamente se isola do ecossistema, ou o ecossistema isola ela. Tanto é verdade, né, Duda, que hoje os números mostram que mais de 80% das pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. E esse comportamento, um dos mais fortes que a gente vê, é a falta de resiliência e a baixa inteligência emocional para lidar com os desafios do dia a dia. Ela, na verdade, é um alicerce para todas as áreas da vida, para quem vende, quem quer ter a verdadeira liberdade. Vamos usar um exemplo de mudanças, né? Mudanças. As coisas mudam muito rápido, não é mesmo? E tem gente que não gosta muito de mudança, tem gente que adora mudança. Eu particularmente não gosto. Tem gente que não gosta, não se sente bem, gosta da coisa já meio pré-programada. Sempre a mesma coisa, daquela rotina, já criou rotina e tal. Tem gente que não gosta. Só que se existe uma coisa que a gente tem certeza, uma das únicas certezas da nossa vida e nos negócios, é que as coisas vão mudar. A única certeza que a gente tem. Então as coisas irão mudar. Se você não desenvolver inteligência emocional para enfrentar essas mudanças, porque tem gente que simplesmente se agarram àquilo que estão fazendo. Não sei se você já está acompanhando aqui o nosso podcast, em algum momento já assistiu ou já leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Se você não leu o livrinho, virou best-seller alguns anos atrás, acho que faz uns 20 anos já que foi lançado, e aí ele tinha um filme também, e é mais ou menos, como é que a gente chama aquilo lá, Júlio? Não, como é que é? Duendes? Não, 2 duendes, né, que estão naquele labirinto do queijo, lembra? Você não viu aquele vídeo? Eu tenho até em alguns treinamentos, a gente utiliza, por quê? Porque são 2 duendes e um ratinho. Um ou 2 ratos, agora não lembro mais, que estão lá e qual que é o objetivo deles? É sair do labirinto. E aí eles têm lá os grandes polos, os centros de queijo. E aqueles centros de queijo, eles ficam lá todos os dias, eles saem de casa e eles vão lá comer queijo, todos os dias. Por isso que é o nome, né? Quem mexeu no meu queijo. Só que o queijo vai terminando. Vai chegando o momento que aquele estoque de queijo vai terminando. Os ratinhos, eles percebem, eles farejam, né? Eles conseguem entender que aquele queijo uma hora vai terminar. E aí todos os dias eles vão lá para comer aquele queijo, mas também eles tiram um pouco do tempo deles para ir ver se encontram outros estabelecimentos de queijo dentro daquele ambiente deles. Já os 2 duendes, não. Eles vão todos os dias, eles acham que aquilo nunca vai terminar. E comem. E vão comendo. E chega um momento que, um belo dia, quando eles saem para ir pro estoque de queijo deles, chegam lá, não tem mais queijo. E aí um dos duendes percebeu, mesmo que tarde, que ele, agora não tem mais o que fazer, vou ter que ir atrás de novos queijos. E vai. Só que um deles não. Ele fica o tempo todo lá, chorando, gritando, quem mexeu no meu queijo, eu quero meu queijo de volta, e não sei o quê. E ele fica lá, o tempo todo, gritando porque mexeram e tiraram o queijo dele. Enquanto o outro já estava procurando, e os ratinhos já estavam em outro estoque de queijo já há muito tempo. Então, isso realmente é uma analogia que o autor fez para mostrar que as pessoas elas precisam estar cientes das mudanças e estar sempre cheirando queijos novos.
Ou seja, não pode se agarrar só ao queijo velho e ficar naquilo lá e simplesmente quando ela percebe aquilo tudo já mudou, as coisas já mudaram totalmente no seu negócio, no seu segmento, no seu nicho, e você está agarrado ao seu queijo velho e não quer sair daquilo. Isso é falta de inteligência emocional. Isso é falta de equilíbrio emocional. Por quê? Porque faz com que você não consiga encontrar novas soluções e muito menos novas oportunidades porque você fica preso ao queijo velho. Fica dentro de uma caixa. Eu, particularmente, não gosto muito de mudança, né? Então, eu gosto sempre das coisas, meio do mesmo jeito. Eu acordo de manhã, eu sei que eu vou vir trabalhar, vou chegar em casa, vou almoçar, vou fazer faculdade. Dentro da tua rotina, não, né? Deu certo, deu alguma coisa, respiro, não, beleza, aconteceu, vamos embora. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer. Porque senão tu sente aquilo, né? Que tu fica meio parado. Tu vive, é aquilo que tu fala sobre viver. Fala melhor. Eu adoro essa eu costumo frase. falar que tem gente que vive 20 anos e tem gente que vive 20 vezes o mesmo ano. E tem muita gente que vive 20 vezes o mesmo ano. Ela não evolui praticamente. Não é que não evolui, ela tem aquela rotina dela e para ela aquilo tá tudo bem, tá tudo certo, é o ambiente dela. Só que também quando ela é colocada diante de um desafio, principalmente de uma mudança, né, falando especificamente de mudança, ela sente muito mais dificuldade do que aquelas outras pessoas que têm isso no seu dia a dia, com maior facilidade, né, conseguem enfrentar esse ambiente de mudanças, esses desafios, esses problemas, esses obstáculos do dia a dia com muito mais inteligência emocional, certo? Então, por isso que o tema inteligência emocional, para quem quer conquistar a liberdade, para quem quer aprender a vender, ele é muito importante, porque quem está no negócio hoje, no front de batalha que nós falamos, né, no front, ou seja, está lá na frente, batalhando, buscando novos clientes, prospectando, fazendo reuniões de venda, gerenciando o seu negócio, administrando o seu negócio, empreendendo. Cara, hoje se você não tiver inteligência emocional, você dura muito pouco. Talvez até esse seja um dos motivos, né, de que o Sebrae mostra aí que cada 10 empresas que se abrem no Brasil, 8 fecham em menos 6 meses. Né? Então talvez esse também seja um dos grandes motivos. Não é só questão financeira, não é só questão de além, nicho, de oportunidade. Vai muito além, porque por trás do CNPJ sempre tem um CPF. E esse CPF tem as suas emoções. Ele sabe lidar com elas, não sabe administrar, não sabe tem essa condição aí de ter equilíbrio, não ter. E aí, tem gente que não sabe lidar com as suas próprias emoções. Quanto mais com as emoções dos outros. Imagina um líder de equipe, como é que, né? Não tem como. Daniel Goleman fala no livro dele lá, Inteligência Emocional, até esse termo, inteligência emocional, foi cunhado pelo Daniel Goleman. A nível mundial, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. Nós aqui no Instituto, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, porque a gente conhece o trabalho do Luiz Machado, neurocientista brasileiro, que defendeu em um congresso de neurocientistas na Suíça, antes mesmo do Goleman apresentar seu trabalho, algo chamado a grande inteligência. Então lá ele já falava sobre isso, sobre a grande inteligência, que nada mais é do que a inteligência emocional. Então, na prática mesmo, nós aqui eu entendo que o grande pai de todo esse conceito é o Luiz Machado. Tanto é verdade que um dos livros do Luiz Machado, que é o Cérebro dos Cérebros, ele mostra lá uma mensagem que o Daniel Goleman enviou para ele depois de alguns anos, meio que tendo esse reconhecimento, né, agradecendo ele por todos os trabalhos e tal, mas de fato o Daniel Goleman ficou com esse conhecimento, ele cunhou esse termo inteligência emocional e ele é conhecido mundialmente como o pai da inteligência emocional e hoje muitas pessoas utilizam. E Daniel Goleman ele coloca lá no seu livro, ele coloca o seguinte: para você, na verdade não foi ele que coloca lá, foi Salovey, que é um outro pesquisador, seguindo aí mais ou menos a linha de Gardner, ele coloca o seguinte, que para você ser uma pessoa inteligente emocionalmente, você precisa ter alguns princípios, alguns caminhos. Né? O primeiro passo é você aprender a identificar dentro de si o exato momento que essas emoções acontecem. Então, vamos falar aí das emoções básicas, tá? Levando ainda em consideração o próprio Goleman. Ele fala lá que as emoções básicas é o quê? A alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Essas são as básicas. Aí, depois dessas emoções básicas, segundo eles, que se ramificam todas as outras. Derivam as outras, tá?
Você vai encontrar aí em literaturas que é um pouquinho diferente, coloca uma ou outra diferente, tá tudo certo. Cada um tem a sua linha de trabalho, não tem problema nenhum. Vamos seguir aqui essa linha do Goleman. Então ele fala, o primeiro ponto é identificar no exato momento que a emoção está aparecendo dentro de você. Qual é o gatilho? Qual é o gatilho, né? Então vamos dizer assim, eu recebi um estímulo, alguém me falou alguma coisa, eu fiquei triste. Tristeza, lembra? Uma emoção básica. Eu recebi uma premiação, uma promoção no meu trabalho e fiquei feliz. Alegria, então é uma outra emoção. Eu vi algo e eu nem sabia que eu não gostava daquilo. Por exemplo, eu fiquei com nojo. Vi uma comida, um cheiro, senti um cheiro. Eu nem sabia que eu não gostava daquilo. Aquele cheiro, entrou rapidamente aqui, me estimulou, eu fiquei com nojo daquilo. Certo? Então, é você identificar as emoções no exato momento que elas acontecem dentro de você. Por quê? Porque a partir do momento que você percebe isso, que você identifica isso, você já vai também aprender a ir para o segundo passo, que é aprender a lidar com elas. Então não é só você identificar, você tem que aprender a lidar com elas. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, né? Identifiquei. Olha, então, aquela pessoa lá, aquela pessoa me deixa triste. Aquela pessoa lá, o jeito que ela se comporta, ou ela fez algo, ou ela lembra alguém que fez algo comigo há um tempo atrás que me deixou triste. Então, poxa vida, se eu sei que aquilo lá me deixa triste, então talvez eu possa evitar ou ressignificar aquilo, fazer alguma coisa para aprender a lidar com aquela situação. Então o segundo passo é aprender a lidar com as emoções, certo? Não ficar ruminando aquilo durante muito tempo. E esse termo, ruminação emocional, é um termo utilizado muito na área da psicologia, ou seja, pessoas que ficam voltando muito àquela emoção, aquele sentimento e remoendo aquilo por longos períodos, tá? Tanto alegria quanto tristeza, raiva, medo e nojo, tá bom? Aí depois você pode ir para um outro nível, né? Que eles falam ainda, que é o nível de você também criar empatia. O que é empatia? Empatia as pessoas entendem, né, Duda? Falam muito que empatia é você se colocar no lugar do outro. Já ouviu isso? Sim, é o que mais se fala. O que é empatia? Se coloca no lugar do outro. E é um termo que ficou conhecido, né? Me colocar no lugar do outro é ser empático. Mas na prática mesmo, quando você se coloca no lugar do outro, a ideia que as pessoas falam é você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, na prática, isso é impossível. Tecnicamente, é impossível falando das emoções. Certo? Porque não tem. Por mais que você já tenha vivido o que essa pessoa já viveu, por mais que você... Nunca vai ser a mesma coisa. Você nunca vai sentir o que ela está sentindo. Porque, assim, dependendo do estágio e o momento emocional da pessoa, talvez aquilo que ela está vivendo naquele momento, para ele, tenha um impacto muito maior do que teve para você. Certo? Então, em outras palavras, às vezes um grãozinho de areia, para uma pessoa é só um grãozinho de areia. Às vezes, um grãozinho de areia dentro de um sapato para outra pessoa começa a incomodar e talvez faça uma bolha. E aquela bolha possa evoluir, estourar e daqui a pouco criar uma ferida. E essa ferida pode infeccionar, criar uma lesão, necrosar o pé dessa pessoa. Percebe? Tem uma diferença muito grande entre o mesmo grão de areia para uma pessoa para outra pessoa. O impacto das emoções é exatamente isso. Às vezes tem gente que tem um problema, certo? E tem um problema com o cliente. Mas ela está tão desestabilizada emocionalmente, que aquele impacto, para ela, é muito mais forte do que para você. E você fala para ela, deixa de ser idiota, isso aí não pode te abater, não pode te abalar. Isso não é nada. Isso não é nada. Como é que isso vai deixar você abalar, vai ficar triste, não vai mais sair para falar com o cliente, não vai mais ligar para ninguém, não vai mais chamar ninguém no WhatsApp, porque você se abalou por conta disso? Mas talvez, pode ser que seja frescura mesmo, pode ser que a pessoa seja muito fraca emocionalmente. Porque acontece, né? Acontece, e aí ela precisa se desenvolver, mas pode ser que o momento emocional daquela pessoa é tão desestabilizado por outros fatores que aquilo lá realmente abala ela. Eu costumo falar, né, Duda? Tem dias que a gente chega a trabalhar e a gente está bem, não é mesmo? Independente do que os colegas falarem, brincarem com você vai ficar bem. Você vai tirar aquilo de letra, tá tudo certo, você vai brincar também. Hoje o Júlio chegou meio nervoso aqui na coisa. Dá pra ver que ele tá com um semblante mais triste. Eu acho que a noite de ontem não foi
Não foi muito legal, eu acho, né, Júlio? Dá para ver ele aqui. Então, assim, hoje, possivelmente, coisas que a gente fala no dia a dia, que é normal para ele, talvez hoje vai bater mais forte. Vai dar uma balada. E tem gente, né, dependendo do perfil, que sente mais isso, até pelo perfil. Então, são as pessoas mais introspectivas, aquelas pessoas que têm o perfil mais paciente, mais analítico, elas sentem mais isso do que outras, mais dominantes, mais extrovertidas, que muitas vezes pode falar a mesma coisa para ela, ela vai tirar de letra. Vai dar risada, vai sorrir e vai tocar o barco. Vai até brincar com a situação e vai tocar o barco. Então, quando a gente fala de empatia, é tecnicamente impossível você sentir de fato o que a outra pessoa está sentindo. Para que isso acontecesse, o nosso sistema nervoso central teria que estar ligado no sistema nervoso central, os nossos cabos aqui, os nossos nervos teriam que estar ligados, emendados lá no sistema nervoso dessa pessoa. Por enquanto, tá, gente? Por enquanto, ainda não é possível. Não é possível. Mas do jeito que as coisas estão falando de implantar chip no cérebro, então, a longo prazo, já não sabemos se vai ser eu nem sei se é a longo prazo, né? Isso não sei. Pode ser que aconteça antes do que o previsto. No momento que nós estamos gravando esse podcast, ainda não é possível. Mas pode ser que ali na frente seja possível. E aí, o que acontece, então? O que é você simplesmente entender de empatia, na minha visão, na minha opinião, professor Rejano? Empatia, para mim, é você identificar as emoções dos outros e respeitar as emoções dos outros. Respeitar. Porque por mais que você fale, não, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso e tal, é praticamente impossível você realmente sentir. Tá? Vou usar um exemplo mais extremo aqui para vocês entenderem. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma pessoa que trabalhou com a gente no instituto, há um tempo atrás, e essa pessoa, ela saiu, foi seguir a vida dela, foi gerenciar algumas empresas e tal, e ela tinha um filho de 21 anos. E o filho, na rotina diária, todos os dias indo para o trabalho e tal, ele tinha uma moto. E ele indo, num desses dias normais de trabalho, ele acabou sofreu um acidente, junto com uma carreta, um caminhão, e ele veio a falecer. Um filho de 21 anos. E aí, obviamente, eu e minha esposa, a gente foi no velório, né? A gente foi lá para dar um abraço nessa pessoa que trabalhou com a gente, que é a mãe do garoto. E quando você chega lá, naquele ambiente, então está todo mundo lá, um ambiente extremamente, uma tragédia, todo mundo triste. Totalmente difícil. E eu ouço pessoas indo lá, tentando consolar, sabe, falando, olha, eu também passei por isso, seja forte, eu sei como é que é difícil. Eu e a minha esposa, simplesmente a gente chegou lá, quando ela viu que a gente estava lá, ela veio, abraçou a gente simplesmente abraçou e chorou junto e ficamos ali, alguns minutos abraçados. Só não falamos nada, absolutamente nada. Por quê? Porque não importa o que você fale naquele momento. Fala pra mim, o que você vai falar aí, vai tirar a dor dessa mãe? Vai continuar ali. Mas pode consolar, não sei o que. Eu acho que o que nós podíamos... Não precisa de consolo, ela precisa de um abraço. Exato, o que nós podíamos dar para ela naquele momento era um abraço. E falar, nós estamos aqui, tá tudo bem. Falar sem falar, né? Com o nosso comportamento. As ações. E por mais que eu falasse eu nunca passei algo parecido. Minha esposa nunca passou algo parecido. Não tem nem como imaginar o que está passando na cabeça. Sim, a gente teve uma gravidez que a gente perdeu, mas ela ainda estava no início. Mas assim, perdeu um filho com 21 anos. Alguém que ela conviveu, que era o melhor amigo dela, era tudo, era um confidente. Cara, não tem como. É uma dor. Tem peso diferente na vida total. das pessoas. É uma dor assim que não tem como você falar que você entende essa dor. Eu sou empático, eu sou da empatia, eu estou sentindo o que ela está sentindo. Esquece. Se você falar isso, você pode imaginar. Mas... Se você falar isso, você está sendo, negligente. Você está sendo uma pessoa totalmente fora do comum, né? Não existe isso. Então, o que a gente tem que fazer é respeitar. Respeitar a dor dessa pessoa, respeitar o luto, respeitar o momento, porque identificar que ela está sofrendo pra caramba e identificar. E torcer que isso realmente, que ela consiga encontrar dentro dela forças, e ela conseguiu, graças a Deus, para tocar a vida, que foi o caso, mas assim, tem gente que não consegue. Tem gente que vai passar a vida como um zumbi.
Por quê? Porque aquilo foi tão forte, dilacerou emocionalmente essa pessoa. E ela acabou não conseguindo mais superar essa dor. Certo? Embora que a perda de um filho, né, eu acredito que nunca vai ser superada. Ela fica ali o resto da sempre vida. Vai ficar ali. Uns dias tem mais saudade, outros Exato. você suporta melhor, mas não é algo que some do dia para noite. E foi o caso, agora recentemente eu tive a oportunidade de palestrar com o Jackson Follman, que é um dos sobreviventes da tragédia do avião da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense. E ele, né, eu palestrei antes dele, depois eu fiquei, né, você estava lá, né, Duda? A gente assistimos a palestra. Da mesma forma ele passou por um negócio que é praticamente impossível você entender de fato e sentir o que ele sentiu. Claro, você vê as imagens, você fica imaginando, se fosse eu, como é que faria? Ele perdeu a perna, toda aquela recuperação e tal. O processo em si é muito difícil. Mas imagine, né, nós falávamos até, imagine o nível de trauma, de estresse, o sono desse cara. Ele tem que desenvolver uma inteligência emocional fora do comum. Porque é uma coisa assim que só ele viveu. Cara, quantas pessoas sobrevivem a um acidente de avião? Quantas pessoas ficam 90, 60, 90 dias, ele falou, né? Que ficou no hospital, ele foi o último a sair dos sobreviventes. 13 fraturas, inúmeras cirurgias, perder a perna, não sei o quê. Cara, só ele sabe o que ele passou. Por mais que a família, os pais acompanharam ele. É diferente, né? E ele estava lá, ele que sabe exatamente. Então a gente tem que aprender a respeitar isso, identificar, respeitar. E aí, para finalizar essa ideia, né, da inteligência emocional do Goleman, do Salovey, eles falam o seguinte, tá? O cara inteligente emocionalmente, a pessoa inteligente emocionalmente é a pessoa que pega tudo isso que eu acabei de falar, certo? De identificar as suas emoções, aprender a lidar com as suas emoções, né? Ser empático, então, identificar as emoções e lidar com as emoções dos outros, pega tudo isso, tem automotivação e usa tudo isso para melhorar os seus relacionamentos. Porque a automotivação também é algo intrínseco da pessoa que é inteligente emocionalmente. O que é automotivação? É aquela pessoa que não precisa que a todo momento alguém esteja ali no ouvido dela e tal, falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, vai lá, você consegue, você é bom. É a pessoa que sabe por que ela levanta da cama todas as manhãs. Ela sabe o que ela precisa buscar. Ela vai ter momentos difíceis, de desmotivação, normal. Mas ela sabe que ela precisa estar forte e buscar essa motivação intrínseca para ela conquistar aquilo que ela quer. Legal? Então, nesse pacote todo, para quem quer aprender a vender, para quem quer conquistar a sua liberdade, a verdadeira liberdade, que é aprender a vender de fato, para assim conquistar sua liberdade financeira, sua liberdade de tempo, liberdade geográfica, proporcionar uma qualidade de vida melhor para sua família, né? Realizar os seus sonhos, você precisa desenvolver inteligência emocional. Mais do que nunca, né, Duda? Mais do que nunca. No momento que nós vivemos hoje, na sociedade, do estilo de vida, o ritmo de vida, os negócios, os desafios dos negócios, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, se você não parar para olhar para isso, sabe, estudar isso, se aprofundar, fazer treinamentos de alto impacto emocional, de desenvolvimento emocional, você não consegue realmente permanecer muito tempo. Uma curiosidade que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, a inteligência emocional é uma coisa que a gente passa por todos os treinamentos, palestras, de alguma forma, mesmo que as pessoas não percebam, a gente está sempre reforçando isso, né? Que o cérebro tem duas maneiras de aprender. Ou é por repetição, fazer 30 anos a mesma coisa todos os dias, ou por alto impacto emocional, né? Você vivenciar algo que transforme tudo isso que você está sentindo e melhore os resultados. Para fixar aquele conhecimento ou aquele momento, né? Porque as pessoas, realmente o cérebro ele grava muito mais aquilo que você sente, né? E se tiver, por que a gente fala alto impacto emocional? Imagine que você vai atravessar uma rua e você atravessa aquela rua todos os dias, nunca teve problema nenhum. Mas um determinado dia você vai lá e na hora que você pisa na faixa de pedestre, vem um carro em alta velocidade e passa quase em cima do seu pé. Sabe? E você aquela rotina era tão frequente que você muitas vezes esquecia até de olhar para os lados. E aquele dia você esqueceu de olhar para os lados e quase foi atropelado. Pode ter certeza que possivelmente você vai, nas outras vezes você vai lembrar disso e você vai olhar
com maior frequência para ver se está vindo algum carro em alta velocidade. Por quê? Porque você passou por um alto impacto emocional. Um alto impacto emocional naquele momento. Aquele susto foi tão grande que gerou uma química no teu cérebro. E aquela química, ela vai fazer com que você tenha mais atenção nas próximas vezes que você vai atravessar lá. Então, essa é a força do alto impacto emocional. Dentro das nossas metodologias aqui, lá no TSV, no Trilho de Sucesso em Vendas, principalmente na nossa imersão, que é presencial, a gente utiliza muitas ferramentas também de alto impacto emocional, de aceleração do resultado, né? Porque aceleração de aprendizagem, né? Que a gente fala do aprendizado, e também de resultado. Porque nós temos lá praticamente 2 dias, né? Sim. Que é a nossa imersão. Nesses 2 dias, nós precisamos fazer com que as pessoas saiam de lá realmente com um aprendizado muito maior, aceleração, né, de aprendizado muito maior, para que eles consigam colocar em prática rapidamente. Então, a gente utiliza ferramentas de aceleração de aprendizagem justamente para isso, de alto impacto emocional, de experiencial, para que elas possam sair de lá muito, muito diferente do que entraram, né? Para quem hoje quer ter bons resultados, sabe que a verdadeira liberdade hoje é vender, a inteligência emocional é essencial. E aí vem uma coisa, né, só para você entender na prática, né, como isso funciona. Se você já passou por um cenário desse, você vai lembrar do que eu estou falando. É muito comum para quem trabalha com vendas, principalmente vendas mais profissionais e tal, encontrar compradores profissionais. Compradores que são acostumados, acontece, né? São acostumados a comprar. São acostumados a comprar. E esses compradores, uma das estratégias mais antigas que eles utilizam, mais simples que eles utilizam, é fazer você esperar. Quando você chega lá, ele marcou um horário e aí você fica lá. Começa, olha no relógio e... É o chá de cadeira, né? Começa, meu Deus, vai demorar demais. E agora? E a grande maioria das pessoas... Você vai lá ver, ele não está fazendo nada. Ou ele está enrolando. Tá esperando, realmente. Por quê? Porque essa é uma estratégia para desestabilizar o vendedor. Desestabilizar emocionalmente. E os números mostram que o vendedor desestabilizado emocionalmente, ele tem a tendência de facilitar a vida para o comprador. Ele vai dar desconto. Inclusive dando desconto. Condições, vai fazer tudo possível para vender. E impossível para vender. Então, como é que você inverte essa situação, por exemplo? Inverte essa situação. Porque a negociação, a neuronegociação tem muito disso também. É um jogo mental muito forte. Então imagine que se você chegasse lá e tinha um horário marcado para as 9 horas, por exemplo, para o cliente te atender. E você chega lá e o cliente passa 9, 9h15, 9h30 e o cliente nada te atender. 9h40, o cliente abre a porta, a secretária e chama, o fulano e tal está te esperando, pode entrar. 40 minutos depois. E você ali, já nervoso, desestabilizado emocionalmente. E você entra lá. Então, quem que está no controle aí mental? É o cliente. O jogo está na mão dele. E você quer inverter esse jogo. Como é que você poderia inverter esse jogo? Você simplesmente poderia entrar na sala do seu cliente com o cartão de visita na mão e falar para ele, olha, seu cliente, infelizmente eu não vou poder agora lhe atender porque eu marquei exatamente daqui 5 minutos com o seu concorrente e ele quer muito o meu produto. Está aqui o meu cartão, se você precisar, você me liga. E você vira as costas e vai embora. Você vira o jogo mental. Por quê? Porque o cliente, o comprador, por mais que ele faça esse tipo de coisa, porque ele quer ganhar vantagem, quer te desestabilizar, mas ele também tem que comprar bem. Ele também não quer que a concorrência dele fique na frente. Ele também sente medo de perder. E quando você muda esse jogo, só que para isso você tem que estar muito bem, muito preparado, emocionalmente. Porque são pouquíssimos os profissionais de vendas que fazem isso. Né? E ter coragem. Emocionalmente você tem que estar muito bem e estar muito tranquilo de si próprio, justamente, né, para você poder chegar a esse ponto. E você virar as costas e ir embora. E você vai perceber como esse jogo mental muda. Por quê? Porque tem gente que vai, não, mas veja bem, mostra aqui, é rapidinho. Ele quer dar mas eu não vou conseguir te atender. Não vou conseguir te atender em outro momento. Não tem problema, você me liga quando você puder, tá tudo certo, vou lá agora porque ele costuma me atender no horário, então eu não posso perder. E vai embora. Olha como você muda esse jogo mental. Você vai surpreender. Vai ter comprador que vai ficar te ligando atrás. Para querer marcar. Passa a ser procurado. Exatamente. E na pior das hipóteses, o que você acabou de fazer? Você acabou de criar aí um laço de respeito. Ou seja, você acabou de mostrar que o comprador não está lidando com um amador.
Ele está lidando com um profissional. E quando ele está lidando com alguém que é diferente, nas próximas vezes pode ter certeza absoluta que ele vai te respeitar. Ele vai estar ali no horáriozinho marcado dizendo, não pode entrar. Exatamente. Vamos resolver a situação. E isso parece uma coisa boba, né? Mas dentro do assunto que nós estamos falando, ele é diretamente ligado à inteligência emocional. Porque é um jogo mental. Quem está melhor estabilizado mentalmente, né, emocionalmente nesse momento, vai ganhar esse jogo. Não, e aquele vendedor que está ali é normal, né? Você fica nervoso, você fica frustrado, várias emoções diferentes ao mesmo momento, por conta de uma simples atitude dessa que é proposital, né? Exatamente, é uma estratégia de negociação, neuronegociação. É incrível. Quando você para pensar na mente humana e para pensar em si, além de você melhorar o teu eu, você melhora tudo em volta. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí, se você gostou ou gosta desse assunto, inteligência emocional, se você achou que tudo isso que nós falamos nesse podcast pode te ajudar de alguma forma, então, né, Duda? Não pode esquecer do quê? Estamos sempre aqui, né? Nosso NRCast, estamos no episódio 10, então tem mais outros 9 episódios para você assistir, com vários assuntos totalmente diferentes. Então, a gente espera você por aqui. E deixa o teu like aí, compartilha esse podcast com seus amigos, na sua linha do tempo, não sei qual é a plataforma que você está assistindo. Mande o link lá nos seus grupos do WhatsApp também, para que esse assunto possa ajudar mais pessoas e bora arrebentar. Vamos influenciar o bem, né? Vamos lá. Isso é muito bom. Vamos propagar o bem. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até o topo. Estamos juntos. Topo. Até a próxima.